Nesta semana foi realizada a segunda etapa de oficinas da revisão do Plano Diretor com a participação comunitária. As sessões reuniram a população para discutirem as potencialidades e melhorias dos bairros. Nesta etapa, foram ouvidas as demandas dos bairros Encantada, Areias de Palhocinha, Capão, Ambrósio, Pinguirito e Praia da Silveira. Divididos em duas oficinas, as potencialidades de cada um dos bairros também foram apontadas pela população. É que estes bairros têm grande potencial turístico, com a presença de praias, lagoas e trilhas. Estas localidades de Garopaba também vêm crescendo nas áreas de comércio, ramo imobiliário, além da instalação de fábricas. Assim como nas demais regiões, o que se busca aqui é o crescimento organizado e sustentável. Para isso se busca ouvir os desejos dos moradores. Papel importante na revisão do plano diretor. Para entender as questões que envolvem nível ambiental, social, econômico e poder entender de que forma que a gente vai poder atuar, de que forma e o que é importante, né? Principalmente a nível de preservação, né, da cidade, assim, a gente poder entender a paisagem que a gente mora e quais são as zonas, né, para poder construir, as zonas que não podem construir, que são importantes de preservação. Então, acho que todas essas partes fazem parte do futuro de como a gente vai se envolver com a cidade. As oficinas seguiram a mesma metodologia de trabalho das outras que aconteceram na semana anterior, com a primeira hora reservada para explicar o que se trata o plano diretor e como será feita a revisão. Depois, foram montados grupos que discutiram as potencialidades e problemas que devem ser tratados, sendo as qualidades escritas nesses papéis verdes e as dificuldades nos papéis rosa. Todas as anotações foram divididas em 9 tópicos e colocadas neste painel. De uma forma geral, em todas as regiões, né, a gente traz um diagnóstico da realidade fotográfico. Né? Não estamos aqui interferindo em opiniões, né, da nossa parte técnica. Então a gente traz imagens das regiões dos bairros, fotografias da paisagem, da parte ambiental, da parte institucional, né, edificações tipo escolas, postos de saúde, a parte comercial, parte industrial, né, o misto, né, o uso residencial, comercial, a infraestrutura das ruas. Então a gente traz imagens. O que a gente espera disso? Que as pessoas lembrem, né, da sua própria região, onde mora, e consiga conversar entre si para identificar, na verdade, o que tem de coisas boas, possibilidades, potencialidades ou alguma deficiência no local. Então, assim, fica livre a opinião popular, né? Então, esse resgate nosso é a leitura comunitária mesmo. Quem participou destaca a preocupação que a comunidade tem com o desenvolvimento sustentável de Garopaba. Um aspecto fundamental foi a sustentabilidade e outro fundamental foi a questão de como conseguir essa sustentabilidade, inclusive com a questão do turismo como sendo importante, né? Ou seja, a questão do embelezamento da cidade, a questão da prefeitura incentivar projetos sustentáveis, ou seja, todo um processo preocupado, porque não é uma questão, o ambiente precisa desse equilíbrio, né? Certo? Você tem que trazer o turismo para gerar recursos, para com esses recursos conseguir coisas como fundamentais, como o saneamento e digamos, renda para a população. Porque não é possível tu ter sustentabilidade sem ter renda. E é importante isso, quer dizer, não é imobilizar a cidade. Há necessidade de respeito ao meio ambiente completo, né? Mas trazer uma vertente de economia para a cidade para que isso seja possível. Né? Tentou começar assim pelos itens, né, ali do painel, e aí a gente conseguiu falar de equipamentos urbanos, porque muita gente estava sentindo falta de praça, manutenção das praças e creches também, tem poucas creches, tem alguns bairros que nem tem creche, tipo Capão, né? E
a gente também falou bastante de infraestrutura, de saneamento básico, tratamento de efluentes, aí que o bicho pegou ali. E também trouxeram a questão de ciclovias, da gente estimular mais o uso de bicicleta, de transporte público, né? E diminuir, assim, essa coisa do uso do carro, né? Porque a gente tem a Estrada Geral da Ferrugem, por exemplo, nem tem calçada em vários pontos, né? É muito perigosa. Então, tipo, é muito assim, estimulando o carro e não o pedestre, né? Então, tipo, eu mesma, assim, eu não ando de bicicleta porque eu tenho medo, confesso. Bruna, que é formada em engenharia civil, destaca ainda que sentiu a falta da apresentação de áreas de zoneamento do município. Nelas são definidas as diretrizes para o uso e ocupação do solo. Eu acho muito importante que nessas oficinas seria legal ter a questão do zoneamento em si, que é uma coisa super importante, né, no plano diretor, até para a população ter uma dimensão de como é que estão as zonas hoje em dia, sabe? Se faz sentido para elas e até para o convívio, porque eles podem morar do lado de uma zona de banhado, saber onde é que está o corpo da lagoa, né? Quando enche a lagoa em épocas chuvosas, aquela região ali alaga. O morador ali sabe disso. Mas daí ele vai ver ali, o zoneamento, uma área passível de ser construída. Como assim, entendeu? É corpo da lagoa, alaga, não pode construir ali, né? E banhados também, galera terra. Aí as pessoas sabem, sabe? Mas não, aqui é banhado, não pode aterrar, não. Eu acho que mais essa conscientização também, sabe? Do que significa, do que representa também para Garopaba essas áreas. Assim como a comunidade da Ressacada fez na semana passada, os moradores do loteamento Pedra Branca elaboraram, por escrito, algumas sugestões do que esperam para o local onde moram. As solicitações foram entregues para a equipe da Fundação Unisul, entidade contratada pelo Executivo Municipal para a revisão do plano diretor. Nós fizemos um documento onde nós apontamos assim algumas sugestões. Nós dividimos eles em pontos principais, que são, digamos assim, demandas que a comunidade toda acha por certo que sejam, digamos, direcionadas assim com mais ênfase, porque são pontos assim bastante estratégicos para Garopaba. E também nós fizemos algumas sugestões baseadas no Código de Obras e no Código de Posturas. Nós elencamos alguns artigos ou parágrafos dos referidos estatutos e Código de Obras e Posturas que nós achamos que devem haver melhorias e uma revisão. Principalmente porque Garopaba, na questão, ela aumentou bastante o número de pessoas residentes, né? O número de obras também, notadamente, está bastante acelerado, né? Então, há necessidade de rever esses pontos no Código de Obras e de Posturas. O processo de revisão do plano diretor deve ser feito a cada 10 anos. A última foi em 2010. Devido à pandemia, a revisão está atrasada há 2 anos. É com essa atualização que o município volta a discutir questões que afetam diretamente o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, empresarial, utilização de espaços físicos, demandas da construção civil e outros debates importantes para o desenvolvimento sustentável e organizado da cidade. Para a revisão do plano diretor, os 21 bairros foram divididos em 7 regiões. E agora é a fase das oficinas comunitárias em cada uma dessas regiões. Já foram realizadas 4 oficinas com a participação comunitária. As próximas demandas a serem discutidas serão a respeito do Centro e Ferraz, no dia 6 de julho. A 6ª oficina, os assuntos serão Areias do Macacu, Macacu, Quilombo do Fortunato, Costa do Macacu. Será no dia 11 de julho. Para finalizar, no dia 13 de julho, Siriú e Gamboa serão abordados na 7ª oficina de participação comunitária. Após a realização das oficinas, voltam a acontecer as reuniões técnicas e audiências públicas. Devem ocorrer mais 5 encontros com os integrantes dos grupos de trabalho. Estas sessões não serão abertas ao público.
apenas para o Núcleo de Coordenação Compartilhada e equipe técnica municipal, além da Fundação Unisul. Em 10 de agosto, será realizada a segunda audiência pública. Será nesta sessão que os trabalhos feitos nas oficinas serão apresentados para toda a população.